Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Estou estressado. Não aguento mais. Bom, o que significa, dentro de uma perspectiva do Ayurveda, estresse? Vata, Pitta e Kapha no segundo estágio de desequilíbrio fisiológico. Prakopa, que é esse segundo estágio, é um estado de tensionamento. Porém, estresse, dentro da perspectiva do Ayurveda, é a base do funcionamento fisiológico. O que isso significa? Vem o Kapha, ou Kapha, se você quiser assim, ficar frufru, e acumula e tensiona. Aí vem o Pitta, que estava acumulando. Na hora que o Pitta tensiona, isso tem uma tendência a aliviar o Kapha. Aí vem o Vata, na hora que o Pitta estava tensionado em Prakopa, e faz Prashama, que é apaziguamento. Daí a palavra que a gente faz os programas terapêuticos de Shamana, né? Só que, a princípio, o nosso corpo deve fazer esse Prashama, esse apaziguamento, naturalmente. Então, para o Ayurveda, a fisiologia se move de um período de sobe na montanha-russa, chega lá em cima, estressa, certo? Mas depois aquilo deságua. Então, esse fluxo, esse tensionamento, na física, o estresse é quando você está pegando, por exemplo, um cabo de aço, ele está relaxado. Enquanto ele está puxando e ele está dentro da capacidade de tensão dele, está dentro da capacidade de tensão dele. No momento onde isso sobrepõe a quantidade de tensão que ele deve aceitar normalmente, ele está estressado. Mas os cabos, todas as pontes ou qualquer coisa de engenharia, ele tem uma capacidade de aguentar estresse, certo? Ou seja, estresse é um conceito, a princípio, um conceito físico, que extrapolou para o mundo psicológico, fisiológico, biológico, mas antes era pensado como uma coisa mais mecânica. Bom, na prática, no Ayurveda, o que isso significa? Significa que a pessoa está com uma capacidade de resposta de prana mais baixa do que com a demanda que ela se sente. Ou seja, que eu chamo do raciocínio de volta de férias. Se você volta de férias e você tem lá uma pilha de processos na tua mesa para resolver e você está de bem com a vida, né? Você senta naquela pilha de processos, começa a trabalhar e resolve aquela pilha. Agora, mesmo com uma pilha menor, se você está cansado, não está com a tua cabeça funcionando bem, etc. e tal, você olha para aquilo e aquilo é o fim do mundo, certo? Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, olhando a partir desse denominador do prana, se o teu nível de prana está aqui e o teu nível de demanda está aqui, você está estressado. Se o teu nível de demanda está aqui no mesmo nível e o teu nível de prana está aqui, você está de boa, certo? O que é a perspectiva do Ayurveda? Você tem que, aqui está o teu nível de demanda, aqui você tem que estar pelo menos igual, um pouquinho acima do teu nível de prana. E aí, se você quiser fazer mais coisas na tua vida, primeiro você aumenta o teu nível de prana. Agora você está com energia, aí você aumenta a quantidade de coisas que você tem para fazer. Aí agora você acha que você não precisa fazer alguma coisa tanto assim, porque você já está aposentado, não sei o que e tal. Aí você pode diminuir a tua quantidade de demanda e ter mais prana disponível para ajudar as pessoas ou qualquer coisa que seja. Mas, pra gente, o estresse é uma relação subjetiva, ou seja, interna, em torno de 2 parâmetros base. A quantidade de energia que você sente disponível no teu sistema para atuar no mundo e a quantidade de energia que te parece ser necessária para realizar as tarefas que você acredita que você é responsável, tem uma obrigação, qualquer coisa assim, certo? Então, uma das principais formas de lidar com o estresse é fazer pranayama. Porque isso aumenta a nossa... Pranayama, por definição, é aquilo que é uma ferramenta para a gente cultivar a prana dentro da gente. Nem sempre isso vai resolver a vida.
Às vezes você precisa reavaliar o nível de comprometimento que você está diante de algumas coisas que, mesmo você fazendo pranayama, não sei o que, isso, aquilo, outro, não dá conta, certo? Às vezes o nosso ideal de ser um super Ayurveda não dá conta, certo? Várias vezes eu já falei, puta, não estou dando conta dessa quantidade toda de projeto, preciso ver onde é que eu vou apagar o disjuntor ali, aqui, para manter alguma área saudável, certo? Bom, isso é em termos mais abstratos, o estresse relacionado ao conceito de prana. Mas, dentro da perspectiva do Ayurveda, o estresse não é alguma coisa assim, estou estressado. Isso sempre se manifesta fisiologicamente, psicologicamente, em algum sentido. E esse algum sentido necessariamente vai ser entendido no Ayurveda através de Vata, eu, Pitta, eu, Kapha. Não adianta, assim, não tem para onde fugir. No Ayurveda, o funcionamento fisiopsicológico sempre é balizado a partir desses parâmetros fundamentais. O que isso implica? Isso implica, em seguida, em perturbar a capacidade metabólica, o Agni. Isso implica em aumento da geração de toxina, de material não digerido. Isso implica numa menor disponibilização de prana. Isso implica em uma perda da relação subjetiva, uma perda subjetiva da relação do quanto você tem disponível de prana, certo? Para lidar com isso daqui. O que acontece na nossa vida atual é que, assim, a gente de fato, as pessoas vão ficar meio revoltadas com o que eu estou falando aqui agora. Se a pessoa conhece a Ayurveda, vamos colocar aqui, ela rapidamente percebe que ela consegue dar conta de um monte de coisa que ela antes não conseguia dar. Mas se ela não conhece a Ayurveda, ela acha que aquela quantidade de coisa é enorme, é absurda. Por quê? Porque o Agni não está disponibilizando prana. Na perspectiva do Ayurveda, se você não absorve prana por respiração, por comida, por descanso da mente e por amor, você morre. Simples assim. Só que antes de morrer, o celular fica falando, a bateria está em 20%, a bateria está em 10%, certo? O que o Ayurveda fala é, põe para recarregar, faz pranayama, dorme direito, etc e tal, usa fitoterápico assim, usa alimentação assado, faz rotina de exercício físico assim, faz pranayama assado. Aí tem outras coisas mais sutis aí também, de mantras, etc e tal. Passado essa questão de que o estresse é uma relação subjetiva de prana, a gente precisa falar o que é um Vata estressado, o que é um Pitta estressado e o que é um Kapha estressado, não no sentido de pessoas, mas quais são as manifestações. O Vata, no início, ele não manifesta o estresse psicologicamente, nenhum deles. É primeiro problema no intestino grosso, formação de gases, etc. e tal. O de Pitta, no início, é problema no intestino delgado, excesso de calor e uma sensação assim de meio que aguado demais. O de Kapha, de excesso de peso no estômago. Nessa primeira fase, você tem algumas perturbações na sua mente, mas são perturbações normalmente relacionadas ao que você consegue sentir comendo. Quando você termina de comer, você se sente mais pesado. Quando você passou 1 hora, 2 horas depois de comer, você está com o teu corpo mais quente. E depois disso, você está com o teu corpo mais leve e agitado. Ok? Essas coisas são relativamente parte da vida. O problema é quando isso começa a ir para um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto estágio. O Vata vai transformar esse segundo estágio em mais capacidade de distensão abdominal e isso vai começar a contaminar a mente numa aceleração mental e perda de foco. O Pitta vai começar a ter um excesso de atributo penetrante, vai se tornar um pouco mais crítico e vai ter umas queimações mais penetrantes. O Kapha vai ficar cada vez mais lerdo e pasmaceiro. Isso vai dar a ele um grau de preguiça mental. Aí no terceiro estágio, esse estresse vai se manifestar circulando pelo sistema
E aí a gente começa a ter os distúrbios psicológicos de uma maneira mais clara. A pele do vata vai ficar mais seca, as articulações vão começar a ficar um pouco mais secas e os problemas do intestino vão continuar piorando, do trato digestivo, mas aí vai começar a perda de foco virar ansiedade, uma agitação mental, uma insegurança. O de pita, o criticismo vai virar alguma coisa reclamão, já meio que sem muita questão, vai reclamar por esporte, em um certo sentido assim. E o kapha vai começar a ficar dramático, viscoso, sabe? Tipo... sabe? Melequento, tipo... você não gosta mais de mim, sabe? Com aquela cara de... né? E aí no quarto estágio isso vai começar a ter uma diversificação psicológica muito maior, porque o vata se depositar no osso vai ser insegurança, o vata se depositar no cérebro vai ser, na mente vai ser pânico ou qualquer coisa assim, se depositar no pulmão vai ser ansiedade, se depositar no rim... Onde é tudo isso? Tem que ir lendo um monte de coisa, certo? Você tem que ir pensando também, tem que ir juntando algumas coisas. A relação psicológica dos tecidos com vata, pitta e kapha, ela faz sentido, mas você cada instante tem que ficar observando assim, as pessoas, isso aqui, ó. O pitta, se depositar no olho, ele vai ficar super, já não é nem mais crítico, ele vai se tornar assim, autoritário pra caramba, dizendo todo mundo que... Controlador nem tanto, mas dizendo pra todo mundo que todo mundo tem que fazer, mandão. Controlador estaria muito mais associado a um baço ou qualquer coisa assim. No fígado ele não vai ser com aquele ódio, ou um grau de raiva muito forte. No intestino ele vai ser uma pessoa muito violenta, no intestino delgado. Na medula não é muito comum de ter, mas se for na medula ele vai começar a ficar psicótico, assim, vai ficar violento de matar, as pessoas sabem atirar na galera. Ou no músculo ele vai querer brigar com todo mundo, fisicamente. O kapha, quando ficar mais no tecido adiposo, ele vai se sentir assim, com uma autoestima muito baixa e vai ficar sendo, eu sou tão coitadinho, No pulmão ele vai ficar muito triste, depressivo. No pâncreas ele vai querer ficar muito possessivo, com muito coisa no doce, sabe? Tipo, eu quero tudo pra mim, etc e tal. No cérebro ele vai ficar assim nostálgico, mas aonde que isso facilmente pode calhar? No plasma ele vai ficar muito inchado e isso vai significar que ele vai ficar muito dependente de companhia das outras pessoas, etc e tal. Então, psicologicamente esse estresse vai se revelar de diferentes maneiras de acordo com onde ele se depositar fisiologicamente. E isso vai criar processos patológicos no nível físico diferentes também. O porquê de que isso vai parar no A e não no B é um processo bastante interessante. Assim. Por que aquela pessoa, o kapha, se agrava dessa forma e na outra no outro? Aí são aspectos mais sutis e a viagem fica muito mais viajandona. Mas isso já é um mapa assim, para começar a poder começar a pensar no assunto. Certo? Beleza. Ok? Sobrevivemos? Sim, tá balançando a cabeça que nem Dianinha. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!